Vamos orar. Pai, novamente viemos até o Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade de estudar a Sua palavra. Pedimos ao Seu Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude a entender a Sua palavra, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de continuar no primeiro anjo um pouco mais. E ele diz que o julgamento está vindo. E eu quero dar mais alguns pensamentos sobre o julgamento. E nós lemos em 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. E exteriormente as pessoas podem parecer muito maravilhosas, enquanto interiormente elas poderiam ter todos os tipos de corrupção, certo? Corrupção conhecida. Lembre-se de que o pecado é conhecido da pessoa. E quero ler aqui no Comentário Bíblico, volume 5, 1085. Diz que a lei de Deus atinge os sentimentos e os motivos, bem como os atos externos. Revela os segredos do coração, piscando luz sobre as coisas antes enterradas e na escuridão. Então, Deus está tentando nos ajudar a perceber que se temos segredos, pecados em nós, devemos nos livrar deles. Estamos tentando escondê-los da vista de outras pessoas, mas os conhecemos. São pecados secretos. Deus conhece cada pensamento. Ninguém pode ler o que você pensa, mas os anjos bons podem ler seus pensamentos. Os anjos malignos não são permitidos que leem seus pensamentos, mas os anjos bons podem, porque eles podem estar lá para ajudá-lo imediatamente, quando você está sendo tentado, até mesmo por pensamentos. Eles podem estar lá para alertá-lo. Deus sabe cada pensamento, cada propósito, o que você já estava propondo no seu coração, todo plano que você já estava planejando, todo motivo. Seus motivos vão juntos com isso. Os livros do céu escrevem os pecados que poderiam ser cometidos se tivesse oportunidade. Deus irá trazer toda a obra em julgamento, com toda coisa secreta. Pela sua lei, ele mede o caráter de todo homem. Percebe? Eles já estavam planejando isso em seus corações, mas eles só não fizeram isso exteriormente. Os motivos já estavam lá para fazer. Eles estavam reconhecendo, planejando. Eles só não tiveram como levar avante. Deus vê tudo isso, que o coração está corrupto. Vou ler outro texto que também está na mesma área, que diz: a lei de Deus exige que a própria alma seja pura e a mente santa, que os pensamentos e os sentimentos possam estar em acordo com o padrão de amor e justiça. Em Maior Discurso de Cristo, página 60, diz: aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza. E você pode pensar na TV e o que Satanás está fazendo. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que condescende com o mau pensamento, com o olhar concupiscente, pode ver no pecado aberto, com seu fardo de vergonha e esmagador desgosto, a verdadeira natureza do mal por ele escondido nas câmaras da alma. Então, como você se demora em cenas de impureza na televisão e você está sentado lá com prazer assistindo o pecado, Deus conta como que você estivesse participando, porque você está levando isso para a sua mente e isso está tornando parte de seu pensamento, percebe? E você está apreciando isso.
Nós podemos muitas vezes assistir uma reportagem que não é boa, mas não estamos assistindo com prazer. Estamos atônitos. Mas você senta em frente da corrupção, com prazer, vendo e enchendo a sua mente. Deus conta como que você estivesse tomando parte disso. Limpe as suas mentes. Aparta-te de todo o mal. A lei de Deus toma nota da inveja, do ciúme, do ódio, malignidade, vingança e ambição que surgiu através da alma, mas não encontraram expressão em ação externa. Então, aqui estão todas essas emoções surgindo através da alma, mas você não expressou o ódio, o ciúme, mas eles estão lá, porque a oportunidade estava em falta e as emoções pecaminosas serão trazidas em conta no dia em que Deus trará cada obra para o julgamento, quer seja boa, quer seja má. Estes são os segredos que não são inconscientes, não são desconhecidos. Eles são conhecidos pelo seu coração a Deus e aos anjos, mas as outras pessoas não sabem. É por isso que eles são chamados de pecados secretos. Vi que muitos cairiam deste lado do reino, que Deus está provando e testando o seu povo, e que muitos não suportarão o teste de caráter, a medida de Deus. Muitos terão trabalhado ao máximo e próximo para superar seus traços peculiares de caráter e ficar sem manchas ou rugas ou qualquer coisa assim. E é por isso que precisamos realmente prestar atenção a essas coisas. O coração. Deus olha para o coração, o que se passa no coração, certo? E a outra parte do primeiro anjo é a adoração. Adorar a quem? O Criador. Isso está se tornando uma grande questão, não é? Uma grande questão. E até agora, a situação está por si só apresentando para nós, para ajudar as pessoas a perceber que se eles não estão honrando o dia de Deus, eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando outro Deus. E eles podem não saber neste momento, mas vai ficar cada vez mais claro para as pessoas. E devemos entender como compartilhar com elas. E o segundo anjo? O que o segundo anjo nos diz? Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição. Quem é a Babilônia? No Grande Conflito, página 382 diz: declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. Qual é a igreja no mundo que se intitula Igreja Mãe? Roma, o catolicismo romano. Ela abertamente se chama de mãe. E o que ela está fazendo para com as filhas que a deixaram? Ela está as chamando de volta. E elas estão voltando? Sim. E isso é maravilhoso, como tudo isso está acontecendo. O que é o vinho? Suas falsas doutrinas. Ela tem dado para o mundo um falso sábado, em vez do sábado do quarto mandamento.
e espalhando a falsidade que Satanás primeiramente contou a Eva no Éden. Qual era a mentira que Satanás contou a Eva? Certamente não morrerás se você pecar. Acreditamos nessa mentira? Muitos do nosso povo acreditam. E eles não acreditam que o morto não está morto, mas eles acreditam que se pecarem, continuam em Cristo e que o pecado não faz separação de Deus. A alma que pecar deve morrer, mas muitos de nosso povo acreditam que uma parte dessa falsidade. Você certamente não deve morrer, e eles ainda acreditam que Deus ainda olha para eles como se nunca tivessem pecado, mesmo que eles estejam lá embaixo pecando, porque eles já aceitaram a Cristo e eles estão sempre cobertos de justiça. Não há tal ensinamento na palavra de Deus, e que deixa as pessoas em pecado. E Deus nunca pode realmente condená-los, que eles estão em uma condição perdida. É muito triste. Muitos erros semelhantes ela tem espalhado. É muito amplo o ensino de doutrinas e os mandamentos dos homens. E eu quero compartilhar esta declaração, especialmente conosco, que está em grande conflito, página 536, que diz: se nos desviarmos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos a beber do vinho de suas abominações. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque os nossos pais ou os nossos líderes nos ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia, e bebendo do vinho das suas abominações. E você sabe que há muito do vinho que tem passado entre nós, muito vinho. E qual é o pior vinho? O vinho que irá deixá-lo não salvo. Agora, há certas coisas que não são uma questão de vida ou morte, mas o vinho que você pode ser salvo em pecado irá te deixar fora do reino. E isso é o que você tem que realmente atentar. Deixem que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou as tradições dos pais, tomem cuidado com o aviso nas palavras de Cristo. Em vão eles me adoram e ensinam doutrinas e os mandamentos dos homens. Veja que eu estava bebendo vinho até 1970, quando eu comecei a estudar. Que vinho eu estava bebendo? Contanto que você esteja tentando, você está bem. Você está coberto. De onde que eu tive essa ideia? A partir de que isso estava sendo compartilhado ao redor por muito tempo. E eu tenho até um diagrama. E mais tarde, quando eu comecei a estudar e comecei a ler, encontrei livros que tinham este diagrama. E esse é o ensinamento. Você vem a Cristo e você é salvo, como se você nunca tivesse pecado. Bem, isso é verdade, se você dê a Ele todo o seu coração. Mas, se você só vem e aceita uma experiência muito superficial, isso não é verdade. Mas se você vier com todo o seu coração, Ele limpa, o restaura e o regenera. Sim, isso é como se você nunca tivesse pecado. E então Ele espera que você habite nele. Mas esta pessoa não entendeu isso. E ele apenas veio e acreditou na justiça imputada, que cobre como um manto, e eles pensam que essa justiça que é a vestimenta nupcial, que foi a cobertura externa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A vestimenta nupcial é a justiça dos santos.
que é permitir que Deus trabalhe em você, na sua vida, o seu caráter, e é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: vigiai para que não vás nu e ser visto exposto. Toda vez que você volta ao pecado, você não tem o fruto do Espírito. Olhe para ele de uma forma muito prática. Se eu ficar com raiva deste homem aqui, onde está o amor, paz, alegria, paciência, bondade, mansidão, fidelidade para representar a Cristo, o autocontrole de Cristo onde está? Estou nu, estou nu. É isso que significa: pelos seus frutos os conhecereis. Você não pode servir a Deus e Satanás ao mesmo tempo. Quando você julga a si mesmo por seu espírito, por sua atitude. Mas você vê que esse diagrama diz: você pode ainda está coberto em sua justiça. Conquanto que você esteja tentando, pouco a pouco você irá melhorando e finalmente você alcança a perfeição e então você conseguiu fazer isso. E isso é o que meu pai estava lutando para fazer e nunca alcançou. E lá, este é o que eles chamam de justiça transmitida e esta justiça imputada. Mesmo que você tenha ido até o fundo no pecado, aqui a justiça de Cristo apenas cobriu você e todo o caminho. Isto é mentira. Isto é mentira. Eu nunca soube desse diagrama quando eu estava crescendo, mas eu sabia que devia continuar tentando, e se você continuar tentando, você vai conseguir. E ninguém me ensinou a me render a Cristo, como ter o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E assim todos nós fizemos desculpas para os nossos pecados, ainda pensando que éramos cristãos verdadeiros. Quero dizer, meu pai deveria ter estado na prisão durante esses anos. Ele estava molestando suas garotinhas. E eu falei com o ministro, eu estava compartilhando essas coisas, e ele disse: seu pai. Porque ele conhecia meu pai e ele disse que meu pai, ele era um homem bom. E eu disse: você não conhece meu pai. Nem eu o conhecia até eu ouvir as histórias das minhas irmãs menores quando elas cresceram. Pecados secretos. Mas esses não eram nem realmente secretos, mas ele devia estar na prisão. Mas eu estava falando com um teólogo, um homem bem conhecido entre círculos independentes, e eu estava falando em um grupo, e ele também estava falando, e eu estava compartilhando este diagrama. E ele saiu, porque ele acreditava nisso. E eu conversei com ele depois e disse: quanto de pecado Deus irá cobrir? Quanto? Quão profundo você pode ir e quão terrível isso pode ser, e ele ainda o conta como justo em sua vista. E eu compartilhei com ele a experiência do meu pai sobre a raiva, inveja, desejo e o abuso. E sim, ele disse, seu pai ainda estava coberto, ainda justo à vista de Deus. E eu disse, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele deveria estar na prisão. Mas isso é o quão longe que as pessoas vão com este diagrama, deixando as pessoas enganadas no pecado. Deixe-me ler poucas declarações que irão ajudar-nos a entender isso e para ver de onde veio esse diagrama. Quando está no coração obedecer a Deus, quando são feitos esforços para esse fim, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem, e ele compensa a diferença com seu próprio mérito divino. É o que diz. Bem, então é verdade. Mas vamos olhar para o contexto. Vamos ter certeza de ler o que vem antes e depois. E no livro Fé e Obras,
E também em Mensagens Escolhidas você encontra essa declaração, mas não está inteira. E é isso que eu descobri, que as pessoas costumavam acreditar neste diagrama. E esta é a declaração que eles usaram, e eu a encontro em todo o mundo, nos círculos adventistas. Não importa onde eu vá, se eu mostrar este diagrama, eles dizem, oh sim, é isso que acreditamos. E é o que os deixou na condição morna. É muito triste. Vamos ler toda a declaração. Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Jesus mostrou o caminho e Ele deseja que sigamos seus passos. Ele sofreu, sacrificou como nenhum de nós pode para trazer a salvação dentro de nosso alcance. Não precisamos desanimar. Jesus veio ao nosso mundo para trazer o poder divino ao homem, para que, por meio de sua graça, sejamos transformados à sua semelhança. Quando está no coração obedecer a Deus, quando se envidam esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e compensa a deficiência com o seu próprio mérito divino. E você diz, bem, ainda está dizendo a mesma coisa? Vamos em frente. A palavra mas, sempre veja. Mas ele não aceitará aqueles que afirmam ter fé nele e ainda assim são desleais aos mandamentos de seu pai. But he will not accept those who claim to have faith in him and yet are disloyal to his Father's commandment. Muito claro, logo após essa declaração. Eu nunca vi essas declarações junto com o resto da história toda. Ouvimos muito sobre a fé, mas precisamos ouvir muito mais sobre as obras, que muitos estão enganando suas próprias almas, vivendo uma religião fácil e sem cruz. Você vê que era uma religião sem cruz. Você poderia fazer suas próprias coisas e viver seus próprios pecados e ainda se sentir coberto. E há muitas pessoas que acreditam nisso. O que ele veio para nos trazer? Para compensar nossas deficiências. Poder é o que diz na declaração. Ele veio para trazer o poder divino para compensar nossas deficiências. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Ele veio para me dar poder e constantemente Deus está trabalhando para compensar as deficiências do homem. E agora eu quero ler mais algumas declarações aqui na página 127 do livro. Cristo ama a sua igreja. Ele dará toda a ajuda necessária para aqueles que invocam por força para o desenvolvimento do caráter de Cristo. Mas seu amor não é fraqueza. Ele não servirá aos seus pecados ou lhes dará prosperidade, enquanto eles continuam a seguir um curso de ação errado. Somente pelo arrependimento fiel, seus pecados serão perdoados. Deus nunca cobrirá o mal com um manto de sua justiça. Outra declaração. O halo de glória que Deus dera ao santo Adão e que o cobria como um vestido, deixou-o após a sua transgressão. A luz da glória de Deus não podia cobrir a desobediência e o pecado. Mensagens Escolhidas, página 270 e 115, que diz assim: preciso dizer a verdade a todos. Os que aceitaram a luz da palavra de Deus não devem nunca deixar no espírito humano a impressão de que Deus se contente com seus pecados. Deus não pode habitar no coração em serviço à justiça,
a você enquanto você está pecando. Ele deve trazê-lo de volta ao arrependimento e à purificação. No Comentário Bíblico, volume 7, 933, diz: Jesus está no Santo dos Santos, agora para aparecer na presença de Deus para nós. Ele não cessa de apresentar seu povo, momento a momento, completo em si mesmo, mas, porque somos assim representados diante do Pai, não devemos imaginar que devemos presumir sobre sua misericórdia e tornar-se descuidado, indiferente e autoindulgente. Cristo não é ministro do pecado. Somos completos nele, aceitos nele, o amado, somente quando permanecemos nele pela fé e o deixamos controlar nosso espírito. E isso não deve desencorajar ninguém, porque ele vai cuidar de nós e nos trazer de volta se nós apenas o deixarmos, certo? E ele até mesmo enviará anjos da guarda para protegê-lo da morte, até que você volte para ele. Você vê que realmente é maravilhoso. Estou tão feliz por saber que não estou coberto de pecados, porque eu sei que se eu pecar, devo voltar para Deus, onde antes eu desculpava. E é miserável viver com o espírito errado. Eu não quero mais viver assim. Mais um outro, em Mensagens Escolhidas, página 366. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ter lugar a justificação, e para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante a ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma, a fim de que o homem seja justificado pela fé. Esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e os impulsos do coração. A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio da vida que transforma o caráter e controla a conduta. E Cristo em você é a única esperança da glória. E Cristo não pode habitar onde houver pecados conhecidos. Então, nós acreditamos em falsas doutrinas? Nessa área, sim. Muitos de nós fomos enganados. Não pesquisamos, apenas seguimos o que nossos pais nos ensinaram, em vez de saber por nós mesmos. E aqui diz que não se esqueça que as armadilhas mais perigosas, o que Satanás preparou para a igreja, virá por meio de seus próprios membros. Todo vento de doutrina que estiver soprando, precisamos estudar, precisamos saber no que cremos. Every wind of doctrine will be blowing. We need to study, we need to know what we believe. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Heresias destruidoras. E diz que Deus permitirá que essas heresias venham para nos testar, porque nos ajudará a começar a pensar e a examinar o que acreditamos. Testemunho, volume 5, página 77. Pode ser que os destruidores já estejam treinando sob as mãos de Satanás e apenas pesem na partida de mais alguns
porta-estandartes para tomar seus lugares, e com um falso profeta clamam paz, paz, quando não há paz. O que isso significa? Não se preocupe, irmão. Deus ainda o vê como justo, mesmo que você esteja pecando. Paz, paz, quando não há paz. E a pessoa que está pecando sabe que não há paz na alma, porque o Espírito Santo de Deus não lhe dará paz. Deus não é maravilhoso? Não permite ter paz quando estamos em pecado conhecido. Mas diz que eles vão dizer para você: não se preocupe. E diz que com um falso profeta eles dizem. Quem é o falso profeta? Protestantismo apóstata. Eles não o ensinaram o tempo todo? Sim. Você vê? E com um falso profeta muitos de nós concordaremos. E hoje ainda está mais forte do que era antes. Antes, era esse tipo de diagrama. E hoje eles dizem: Jesus salvou você há 2000 anos atrás. E me disseram-me: Senhora Davis, não torne tão difícil ser salvo. Você já foi crucificada há 2000 anos atrás. Apenas acredite. E eu disse: não. Eu não fui crucificada com Cristo até que entendesse como morrer para mim mesma. E eu tinha 46 anos na época, e esta é uma pessoa que anda por aí ensinando pessoas que já foram crucificadas 2000 anos atrás. Apenas acreditam. Precisamos examinar o que ouvimos e o que lemos, porque Satanás está fazendo o máximo para deixar as pessoas pensando que são salvos enquanto pecam. Porque então ele sabe que eles não podem ser salvos. Você não tem que fazer alguma coisa terrível. Apenas desculpe seu ressentimento, amargura, raiva, impaciência, irritação, e você pode estar perdido. Your bitterness, your anger, your impatience, your irritation, and you can be lost. Cada fase de fanatismo e teorias errôneas que pretendem ser verdade serão apresentadas ao povo remanescente de Deus em todas as fases, a fim de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs. Alguns se apoderarão de passagens da Escritura separadas do contexto, talvez citando metade de um único versículo como prova de seu ponto, quando a porção restante mostraria o significado ser exatamente oposto. E, portanto, se alguém vier com um texto ou citação que o deixe salvo em pecado, vá e veja o conteúdo completo, porque eles estão usando fora do contexto. How much time do we have left? 15 minutes. I'd like to... Eu gostaria de ler algumas citações aqui. E existe um ensinamento de que apenas os 144.000 devem finalmente ter um caráter puro. E então as pessoas são informadas para se esforçarem para estar entre os 144.000. Mas, se você não fizer isso, não se preocupe, porque os outros serão salvos sem este caráter puro. Não, não existe tal ensino. Deixe-me ler algumas citações. E eu tenho toda a seção em meu livro sobre esta tradição. E ela tem sido uma tradição entre nós por muitos anos. Sinal dos Tempos, 1891. Antes de tudo, a Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas verão a Deus sem santidade? Ninguém. E o que é santidade? Santidade é integridade para Deus. É a entrega total de coração e a vida
a habitação dos princípios do céu, que é a santidade. E sem santidade nenhum homem verá a Deus. Estamos procurando por aquela bendita esperança e gloriosa aparição do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Podemos não estar vivendo quando Cristo vier em poder e grande glória, pois todos estão sujeitos à morte a qualquer momento. Mas, se formos justos e em harmonia com a lei de Deus, responderemos à voz que chamará o povo de Deus de seus túmulos e sairá para receber a imortalidade. Somente os bem-aventurados e santos estarão prontos para a primeira ressurreição. E o que é a santidade? Renda-se totalmente a Deus. É apenas o abençoado e santo que estará pronto para a primeira ressurreição, pois quando Cristo vier, ele não mudará o caráter, e que a palavra de Deus declara que devemos ser considerados irrepreensíveis, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa semelhante. Outra citação para ajudá-lo. O Senhor reprova e corrige as pessoas que professam guardar a sua lei. Ele aponta os seus pecados e expõe sua iniquidade, porque deseja separar todo pecado e maldade deles, para que possam aperfeiçoar a santidade em seu temor e ser preparados para morrer no Senhor ou para serem trasladados ao céu. Requerem a mesma coisa, santidade. Deus repreende, reprova e corrige-os para que possam ser refinados, santificados, elevados e finalmente exaltados ao seu trono. Deus não aceitará nada além de pureza e santidade. Um ponto, uma ruga, um defeito de caráter os excluirá para sempre do céu com todas as suas glórias e tesouros. Todos têm luz suficiente para ver seus pecados e erros, se assim o desejarem, e desejarem sinceramente afastá-los e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Deus é puro demais para contemplar a iniquidade, pois o pecado é doloroso aos seus olhos. Caso, como em outro, nenhuma exceção será feita por um Deus imparcial. Se você sabe que tem pecado, e para aquele que conhece o bem, e não faz, para Deus é pecado. Deus trata com coisas conhecidas e o culpado sabe exatamente quais pecados confessar. Que seus corações possam ser puros diante de Deus. Pecados secretos são pecados conhecidos, não inconscientes. E quando Jesus vier, ele fará expiação por todos os pecados de ignorância, coisas que você não sabia, mas os pecados conhecidos devem ser confessados. Confessados de antemão e abandonados. Deus é muito cuidadoso em como Ele lida com seu povo. E Ele é muito amoroso, muito gentil, mas Ele não pode nos salvar em pecado. Ele não pode. E o pecado começaria tudo de novo se nós não viéssemos ao lugar onde queríamos e deixá-lo que Ele nos mude. A outra declaração aqui que eu uso nesta sessão para mostrar que não são apenas os 144 mil que precisam desta experiência. Todos serão glorificados juntos. Você vê, algumas pessoas estão ensinando que os 144 mil, eles permitirão que Jesus limpe todos eles. E, portanto, Deus pode salvar aqueles que não foram purificados e morreram em seus pecados. Não existe tal ensinamento na palavra de Deus. Apenas vem do raciocínio do homem. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos ressuscitará a sua igreja e a glorificará com Cristo. Como sua noiva, a vitória dos santos adormecidos será gloriosa na manhã da ressurreição. Então os santos adormecidos também são sua noiva. E este falso ensino diz que apenas os 144 mil são a noiva,
e todos os mornos estarão no céu. O exemplo de garotinhas egoístas procurando bolo e sorvete, e enquanto os 144.000 estão esperando o noivo. Não existe tal ensino. Todos os salvos são a noiva. Todos eles foram redimidos. Todos cantam a canção de Moisés e do Cordeiro. De onde que eles tiraram esse pensamento? Em Hebreus 11, 39 e 40. E aqui está dizendo sobre a justiça em todas as gerações. E diz: todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles usam esse texto para falar de um ensino que os 144.000 serão perfeitos. Portanto, Deus pode tornar todos os mortos perfeitos, os que não venceram seus pecados, mas eles acreditaram. E não é isso o que está dizendo. Está dizendo que os mortos não vão para receber o reino antes dos vivos, e os vivos não vão para o reino antes dos mortos. Todos nós vamos recebê-lo ao mesmo tempo. É tudo isso que está dizendo. Todos devem ter as vestes nupciais. Todos são a noiva de Cristo. Todos devem ter o nome de Deus na testa. E o que significa ter o nome de Deus na testa? Significa a rendição da vontade a Deus. E não irá para o céu quem não rendeu a sua vontade. Percebe? Porque se você não se render à sua vontade aqui, como Deus pode confiar em você no céu? Você não estará lá. É isso que significa ter o nome de Deus em sua testa, rendendo sua vontade a Ele e não a minha. Mas então a perfeição moral é exigida de todos, e falamos sobre isso. Todos devem ter uma experiência do novo nascimento. Jesus disse isso muito claramente, e que aquele que é nascido da carne é carne e não pode herdar o reino dos céus. Você deve nascer de novo. Todos devem ter a mente de Cristo. Isso acontece na experiência do novo nascimento. Todos devem abrir a porta do coração e permitir que Jesus entre. E é isso que os mornos não fizeram. Eles não abriram a porta do coração. E Jesus está batendo a porta. E eles pensam que são ricos, com muitos bens e não precisam de nada. E eles não sabem que Jesus está ainda do lado de fora batendo na porta. Mas, se eles apenas começassem a estudar, em vez de acreditar em fábulas, eles logo descobririam o que significa ter Cristo neles, a esperança da glória, que existe muito mais aqui. E todos devem ser salvos ao máximo. E o ladrão foi salvo por completo. E você e eu hoje podemos ser salvos por completo, assim como o ladrão entrega o seu coração e dizer: aqui estou, Senhor, te dou o meu coração, todos os meus pecados, e me faça morto completamente para o eu, e que o Senhor possa nos ajudar e a cada um de nós a todo dia fazer isso. Viver em Cristo e deixá-lo viver em nós, e aprender a andar sem cair, porque quando a porta da graça fechar, não haverá mais perdão, e isso acontece logo antes da vinda de Cristo. E Ele quer que nós fixemos no qual está o selamento, para que nada nos afaste de Cristo, e que o Senhor ajude a cada um de nós a fazer isso, porque Ele fez todas as providências necessárias para nos impedir de cair. Obrigada.